Oi pessoal, eu quis gravar para você bem rapidinho, né? Vai ser breve, porque a gente não teve tempo de estar junto de alguma forma, né? E eu acho que nesse momento nunca se usou tanto dessa ferramenta da internet como agora, né? E eu realmente precisava passar isso para vocês. Eu sei que todos estão em casa, todos estão com suas famílias, né? E é um momento delicado, né? Mas, amadas, eu acho que eu ministrei para vocês que eu percebia, lembra que a gente sentou aqui em casa, nessa mesa, e eu falei para vocês sobre o ano do 2020, o ano redondo, o ano dos dois círculos, onde o início anunciaria o fim e o fim anunciaria o início. Pronto, é isso, já começou, né? Eu falava para vocês de um ano da década das últimas coisas, onde as últimas coisas iriam começar. Eu disse para vocês que quando o ano virou, uma coisa diferente começou a acontecer. E é exatamente isso. Você vê que essa questão do corona, ele começou a ser alarmado em janeiro. De fato, foi em dezembro que o médico descobriu, mas ninguém, né, percebeu nada. Em dezembro começou. Aliás, desculpa, em janeiro. Nós estamos com 3 meses e o planeta está em polvorosa. Nunca, eu tenho 44 anos, nunca vivi uma situação como essa, não sei, quem já tem mais tempo, né, se viveu coisas desse tipo. Em escala, gente, global. A gente não está falando aqui de uma coisa localizada na África, não, é uma coisa na Ásia, não, é uma coisa global. Eu nunca vi um toque de recolher, eu nunca vivi uma quarentena. Isso é coisa, para mim, a primeira vez. Sabe o que isso me diz muito claramente? Que realmente são as últimas coisas. Se a gente ouviu falar que Jesus estava voltando durante todos esses anos, pronto, agora você pode comprovar. Agora você sabe. E eu acredito, amados, que esse é o tempo em que desviados devem se despertar, né? Eu acredito que esse é o tempo que os que estão adormecidos, enfraquecidos ou esfriados na igreja ou fora dele devem se despertar, né? Inclusive a igreja tem que ter mais fervor nesse momento. Porque você pode olhar para o céu. Jesus, ele disse claramente, quando vocês verem guerras, rumores de guerras, ainda não é o fim, é só o princípio das dores. O que é o princípio das dores? Quando a gente está grávida, que vai chegando perto do final dos 8 meses, a gente tem o que a gente chama de contração de ensaio. A contração de ensaio não é aquela contração ainda para o bebê nascer, mas são os ossos da pelve se preparando, se abrindo, dores nas costas. Então você tem aquela contração de ensaio. É por isso que muitas mulheres de primeira viagem correm para a maternidade achando que o bebê já vai nascer. Na verdade é só o princípio. Isso acontece 3 semanas antes. Aí acontece 2 semanas antes, acontece 10 dias antes, você entende? Pronto, o que nós estamos vivendo são as contrações de ensaio, ou seja, o princípio das dores, como Jesus falou, entende? Ele disse que, na verdade, quando todos disserem a paz e tranquilidade, então sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto para aquela que está para dar à luz, de maneira nenhuma escaparão. Então, eu acredito que essa epidemia, inclusive epidemias são citadas na Bíblia, essa epidemia, ela vai passar agora por causa da igreja. Ela vai ser descoberta ou uma vacina, ou um soro, ou um remédio para os já contaminados, porque a igreja está aqui. É porque a igreja ainda salga, é porque a igreja ainda ora e ainda intercede que o mundo será privado dessa epidemia, de muito mais mortes, por causa da igreja. Então essa vai passar, mas talvez outras piores se levantarão. E aí serão realmente o andamento do que Jesus falou, do início das dores. Mas de repente, quando tudo passar e houver aparente calmaria, como a Bíblia diz, serão como nos dias de Noé, casavam-se e davam-se em casamento. Ou seja, compravam, vendiam como se nada tivesse acontecendo. Como Jesus disse, haverá paz e calmaria. Então, de repente a igreja vai subir para se encontrar com Jesus nos ares. E aí sobrevirá repentina destruição. De modo nenhum escaparão. Amados, quando a igreja for tirada daqui, aí a gente vai ter problemas. A gente não, o mundo. Amém? Seja do grupo das virgens que vai subir. Porque aquela parábola das virgens não está falando de ímpios e justos. Ali ele está falando de igreja. Né? Eu acho que eu já ministrei isso para você, já deve ter me visto falando sobre isso. Então ali ele está falando da igreja. Nunca fez tanto sentido, nunca foi tão atual. Amém? Porque ali ambas são virgens, ambas são noivas e ambas estão esperando o noivo. A questão, e todas são nascidas de novo, porque se são igreja, então todas elas têm os seus lampiões, suas lamparinas. Mas a diferença ali entre quem entra e quem não entra é óleo. É o que mantém a chama do novo nascimento acesa.
É o que mantém o fervor do novo nascimento aceso. Então eu acredito que esse momento também serve para que os esfriados se despertem e que a igreja seja mais afogueada. Faça por onde você e eu, né, façamos por onde sermos das que vão entrar. Você vê que nessa parábola, em todo o tempo, ele chama ela de prudentes. O outro grupo são nécias, mas essas são prudentes. Mas na hora em que a porta se abre e o noivo chega, a Bíblia diz que aquelas que estão apercebidas entraram. Nesse momento, elas não são mais chamadas de prudentes, elas são chamadas de apercebidas. Nesses últimos dias, a igreja precisa ficar apercebida, observar, prestar atenção, veja o que está acontecendo. Jesus diz, quando vede todas essas coisas acontecendo, eleve os seus olhos para o céu, porque a vossa salvação, a vossa redenção é próxima. Pronto, gente, já começou, já começou. O que você tem que fazer, vai e faz depressa. Essa coisa é tão aterrorizante, é tão surpreendente, que aqui não tem o rico nem o pobre, não tem o mendigo nem o presidente, não tem o famoso nem o anônimo. Todo mundo está sujeito, todo mundo está em polvorosa. Só quem tem a resposta é a igreja, paz. Só nós é que temos a resposta. Então se verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém? O que você tem de fazer, faz-o depressa. Se for preciso, liga para os seus parentes. Eu não sei você, eu entrei em contato com pessoas que eu conheço, entrei em contato com os da minha casa, meu pai, meus irmãos, entrei em contato com irmãos, estou alimentando pessoas, né? Pessoas esfriadas, porque esse é o momento. Amém? Você imagina quando a igreja for tirada, como é que isso aqui vai ficar. Mas o que eu quero que você saiba é as promessas que Deus tem para nós como igreja. Eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti brilha a glória do Senhor. Você vê que é como nos dias de Moisés. Todo tipo de praga vinha para os palácios dos egípcios, mas a parte dos hebreus, o acampamento hebreu era vizinho aos palácios dos reis. Então todo tipo de praga vinha para os palácios dos reis, mas não chegava no acampamento dos hebreus. Havia trevas sobre os palácios dos reis e sobre o acampamento de Israel havia luz. E principalmente na última praga, quando o anjo da morte foi passar, ele disse, pegue um cordeiro e asperge, né, passa o sangue deles dos umbrais das suas portas. Uma coincidência muito interessante que eu também achei é que ele disse assim, chamem as suas famílias e vão todos para dentro de casa. Fiquem com as famílias em casa, ceie com as famílias em casa. E quando o anjo passar, ele vai ver a marca do sangue naquele lugar, ele não vai entrar. É exatamente assim, amados. Nós estamos nas nossas casas. Todos com os que moram com a gente ou não, né? Alguns de nós estamos sozinhos, entre aspas, porque nunca estamos sós. Então ele diz, entra na tua casa e crê e sabe que o sangue de Jesus já foi passado nos umbrais das suas portas. E você está livre da maldição. Você está livre do anjo da morte. Se nós não nos pegarmos nessas coisas, mas ficar todo tempo só assistindo o jornal e acompanhando os números subindo, você fica desesperado. Se você conversar com gente da área de saúde, eles também não têm as respostas. O pessoal está cansado, esgotado. Entende? Então, assim, a questão aqui não é o que a informação natural está mostrando para a gente. Ela é real, mas a gente tem que ficar com uma informação superior. Entende, meninas? Para isso, e finalizando, né, para o vídeo não ficar muito grande, eu quero ler para você exatamente. É interessante porque na série nós estávamos com esse tema, né, da cronologia bíblica, falando exatamente dos últimos dias. Que interessante, não é? E lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, diz assim: Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, porque vocês estão inteirados com precisão que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que vai dar à luz, de modo nenhum escaparão. Mas vós, mas vós, não estáis em trevas para que esse dia vos apanhe como um ladrão, de surpresa, porquanto vós sois filhos da luz e filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios, ou seja, a noiva apercebida. Ora, os que dormem, os que estão dormindo, é de noite que estão dormindo. Os que se embriagam é nas trevas ou na noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia.
Sejamos sóbrios, revestindo-nos de couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, quer vivamos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Amém, queridos? Queridas? Então presta atenção nisso. Não somos das trevas, não somos da noite, porque quem bebe, quem vive em devaneios, quem vive em loucuras, quem vive em pecado, é de noite que faz isso. A gente está falando, gente, de sol e lua. A gente está falando de trevas, obras das trevas, obscuridade das trevas e luz. Então se verá a diferença muito clara entre quem serve a Deus e quem não serve. Entende? É disso que ele está falando. Amém? Porque nós não somos das trevas. Para que esse dia nos apanhe como um ladrão na noite. De surpresa. Nossa, eu não sabia disso. Não. A Bíblia diz que o dia e a hora ninguém sabe. Nem Jesus, inclusive. Só o Pai. Mas a percepção de que essa proximidade está acontecendo, de que está chegando, isso aí, quem tiver ligado vai perceber. Não somos das trevas para que a gente seja apanhado de surpresa. Nossa, eu não sabia, por isso que eu estou fazendo aqui qualquer coisa, porque eu não sabia. Não, a gente já sabe. Olhe para o que está acontecendo e saiba, é questão de tempo para Jesus vir nos buscar. Amém? Eu quero que você fique em paz, quero que guarde seu coração, quero que ore em línguas. Quero que você não perca seu tempo dentro de casa, se enchendo com várias outras distrações, mas que você foque, tira pelo menos 1 hora diária para se focar, tanto na oração como na leitura. Amém, queridas? Porque tudo isso já estava previsto. Tudo isso estava previsto. Amém? Porque a mim se apegou com amor, também eu livrarei. Eu vou colocar ele no alto retiro, só porque ele conhece meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. No dia da sua angústia, eu estarei com ele. Eu livrarei, eu glorificarei, eu darei a ele abundância de dias. E eu vou mostrar para ele tudo o que significa a minha salvação. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. E fica em paz. Olha para o céu, porque a sua redenção está próxima. Amo vocês. Deus te abençoe.